Bom, vamos bater um papo aqui com essa moça bonita que está aqui ao meu lado, que é a Thaís Lopes Henrique, guarulhense, 24 anos, triatleta, né? Está acompanhada aí do Leonardo Ferreira, daqui a pouco converso com ele. Thaís, vou começar com você, né? Contar um pouquinho da sua história. O Mundial aí, né? Imagino que um grande sonho que está sendo alcançado. E você, como eu disse aqui no início, vai defender o país, né? Vai defender o país. Boa tarde, viu? Boa tarde. Legal. Conta um pouquinho para nós como é que você se descobriu no esporte e a tua trajetória até chegar a essa competição importante que vai acontecer na África do Sul. Sim. Então, na verdade, eu trabalhava em uma academia, né? Foi meu primeiro emprego. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E lá nessa academia tinha um grupo de triatlon que praticava essa prova, que era o Ironman. E eu comecei a ter curiosidade para saber o que era, mas eu não fazia nada. E aí eu comecei a incentivar o meu marido, que naquela época era namorado ainda. E ele já nadava. Então eu falava, por que você não treina com eles? Tá? Por que você não começa a nadar, a correr? E comecei a correr com o meu primo. Sim. E ele sempre me enchia o saco, né, para correr a corrida de 5 km, 10 km com ele. Até então você não tinha vivência, você tinha 15 anos e não tinha vivência com o esporte? Não tinha. E nem saber nadar nenhuma. Sabia? Não, era super sedentária, não fazia nada. Não corria, não fazia nada. Comecei a correr com ele e comecei a levar meu namorado para correr com a gente. Sim. E aí, a partir disso, comecei a incentivá-lo a fazer essa prova que era o Ironman. Sim. Nós nem tínhamos noção do que era um Ironman. Sim. Mas mesmo assim ele começou a treinar, em menos de um ano ele competiu no Ironman. E aí foi quando eu assisti a prova lá em Florianópolis e eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí ele super incentivador, ele, não, você tem que ir, começa a nadar, tal. E a gente voltou de Florianópolis e a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na aula de natação. Vou aprender a nadar. Ah, é? E quando se fala em triatlo é a primeira prova, né? Sim, natação é nessa ordem. Natação, ciclismo e depois corrida. Isso. Você apaixonou mais pelo Ironman ou pelo namorado? Pelos dois. Bom, e aí começou a aprender a nadar. Comecei a aprender a nadar. A natação foi o maior desafio para mim, porque realmente era muito difícil. Eu não sabia nada, não sabia nadar, não sabia fazer nada na piscina. Sentia muita dificuldade, assim, no início eu lembro que ele sempre ficava na borda da piscina, sabe? Brigando comigo, falando que estava tudo errado. Aí eu fazia vídeo, levava para ele ver em casa, ele falava, nossa, tá péssimo, volta e faz tudo de novo. E muitas vezes eu ficava com muita raiva, mas eu falava, não, agora eu vou fazer, agora eu vou conseguir. E aí aprendi a nadar, continuei correndo, comecei a pedalar também. Fiz a minha primeira prova de triatlon, que foi uma prova bem curta. Com 15 você começou e a primeira prova aconteceu com 15 anos ainda? Eu fiz com 19. Ah, já tinha 19. Então foram 4 anos de aprendizado na natação, de treinos para poder fazer a primeira prova. Então, na natação, eu já tinha 17. Com 15 anos eu trabalhava na academia, comecei a conhecer o que era triatlon, depois comecei a correr. Aí fui pro Ironman e depois comecei a nadar. Legal. Fiz essa primeira prova, se eu não me engano, já tinha 19 anos, mais ou menos, 18, 19. E aí depois disso eu fiquei grávida. Mesmo assim, eu tinha o sonho de fazer essa prova e eu falei, não, eu vou treinar, eu vou fazer. E eu continuei treinando os 9 meses da gestação. Lógico que não para essa prova, porque era muito mais intenso. Mas eu continuei nadando, correndo, pedalando. E logo que ele nasceu, 18 dias depois, eu já voltei a treinar. E exatamente 2 meses depois, eu fiz a minha segunda competição no triatlon, que foi um triatlon short lá em Santos. Bacana, hein? Puxa vida. Determinação acima de tudo, né? Sim, com certeza. Só para o telespectador entender, Thaís. Bom, triatlo, já dissemos aqui, é uma competição que envolve 3 modalidades, né? É o ciclismo, a natação, ciclismo e corrida acontece nessa ordem, né? Isso. Quanto de natação, quanto de corrida, isso muda de uma prova para outra, como é que funciona? Sim, na verdade, o triatlon, ele tem o triatlon short, que é o curto, tem o olímpico, que é a modalidade olímpica mesmo, e tem o longo. Então, o longo, ele tem o Ironman, que é a distância full, que é 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. O Ironman que eu fiz foi o meio Ironman, que é chamado de Ironman 70.3. Ele é a metade do Ironman Full, que é esse que eu vou para o Mundial. Certo, entendi. Então são essas provas todas, natação, ciclismo e corrida. Sim. E a tua especialidade é no 70.3, no meio Ironman. Provavelmente no ano que vem eu me prepare para fazer o Ironman, depois do Mundial. É o sonho de qualquer triatleta chegar É o sonho de qualquer triatleta. Chegar na maratona, né, no caso,
quando se trata da corrida. Sim. Legal. Você está com 24 anos, né? Isso. Bom, você falou que você teve um período aí que você foi mamãe, né? Dá para administrar tudo, Thaís? Então você hoje é uma mulher casada, tem as responsabilidades da casa, do filho, e aí trabalha, treina. Como é que é a sua rotina semanal para fazer frente a tudo isso? Então, assim, não é fácil. Muita gente fala, como você consegue, o que você faz para conseguir trabalhar, cuidar de casa, cuidar do filho, estudar, fazer tudo. Eu acho que quando a gente tem um objetivo e uma meta, a gente dá um jeito. E é realmente isso que eu faço. A gente... Tá lá o filhinho, esse aí é o filhinho? É. Como é que ele chama? Bernardo. Bernardo. Beijão aí pro Bernardo, do tio Ulisses. Esse é meu marido, Sei. Rafael. Legal. Então, Um abraço ao Rafael também. a gente até estava conversando antes. Assim, eu vou encaixando tudo na minha rotina. De terça e quinta-feira, por exemplo, eu pedalo em casa, sempre de manhã, antes do trabalho. E aí, todo mundo aí que me acompanha nas redes sociais sempre vê que eu filmo, que eu tô pedalando e o meu bebê tá do lado, sempre coloca um filme e a gente fica assistindo, brincando junto. E eu vou brincando com ele. Eu falo, B, traz a água pra mamãe. Aí ele traz. B, pega o controle pra mamãe trocar o filme. Legal. E eu vou pedalando e vou brincando com ele, conversando com ele. Então, eu sempre vou encaixando na minha rotina. Legal. Puxa vida, que bacana, viu? É isso aí, gente. Olha, as pessoas acham que é fácil toda vez que vê um atleta, né, sendo premiado. Tem toda uma história, né? E a da Thaís não é diferente. Vamos falar um pouquinho dessas medalhas aqui, Thaís. Estou vendo que você foi, esse período todo, dos 15, você está com quantos anos? 24, né? 24. Então são 9 anos aí de trabalho aí no triatlon, se preparando, mas tem conquistas importantes aí, né? Sim. Se o professor quiser ajudar lá e mostrando, o nosso cinegrafista ajuda aqui com as imagens. Pode mostrar, viu, Leonardo? Você vai ler, vai mostrando aí, a gente chama um zoom aí para mostrar para o telespectador. Você trouxe alguns, né? Não Eu trouxe trouxe todos. só alguns. Então tá, vamos falar, vai falando para o que você... Esse que está na mão do professor Leonardo, o que é? Que conquista foi essa? Vamos pegar por ordem? Essa daqui... Quer pegar por ordem? Na verdade, meu primeiro meio Ironman. Só não esquece do microfone, isso. Medalha aqui. É isso? Não, é aquela. Essa aqui? Isso. Então já. Esse daqui foi o primeiro meio Ironman que eu fiz no Rio de Janeiro. Nessa prova aqui eu fiquei em segunda colocada. A primeira colocada ela pegou a vaga para o Mundial, então Sim. nessa primeira prova eu não fui por isso. Mas foi uma prova bem bacana, essa daqui. Depois eu participei da prova em Palmas, no Tocantins. Não, essa aqui. Que eu não trouxe o troféu dessa, mas eu fui quarta colocada nessa daqui, em Palmas. Legal, vamos mostrar para o telespectador. São medalhas bonitas. Não conseguiu vaga pro Mundial também. Também não, mas essa daí eu fui quarta colocada da minha categoria também. Sim. Essa daqui foi em Maceió, que eu fui terceira colocada. Também não trouxe o troféu dessa, mas eu tenho o troféu. E depois eu fiz essa daqui em Florianópolis, que foi a minha última prova. E foi onde eu consegui ser atleta ouro do Ironman e consegui a classificação para ir para a África do Sul. Essa classificação para a África, nessa prova de Florianópolis, se dá por tempo. Então, eles fazem um ranking, na verdade. Assim, Sim. o primeiro colocado da categoria, ele já é automaticamente classificado. Tá, Isso. independente de tempo. Não, ele faz o melhor tempo. melhor O primeiro tempo, da sim, categoria é o melhor tempo. E aí, depois disso, eles fizeram uma classificação entre atleta ouro, prata e bronze. Ok. E, no geral, eu fui a primeira atleta da minha categoria. Então, eu fui atleta ouro e, com isso, consegui a classificação. Nesse seu melhor resultado, quais os seus tempos aí na natação, ciclismo e corrida? Você tem isso? De Florianópolis, eu nadei para 39 minutos, pedalei em 3 horas e 17, se eu não me engano, e a corrida eu fiz em 1 hora e 59. Legal, legal. Então, a sua melhor marca está em torno de quanto tempo? 6 horas e 5. 6 horas e 5. Isso. Legal, parabéns, hein? Essa participação... Vamos passar o microfone, eu já volto com você, Thaís. Falar um pouquinho com o Leonardo Ferreira, que é profissional de educação física, né? Ela já falou que foi o grande incentivador, são primos, né? Sim. Mas você atuava como profissional de educação física e aí, poxa, minha prima tem jeito para coisa aí, legal incentivar e poder estar junto. Conta um pouquinho dessa tua história. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, amigos do Câmara Esportiva. Então, eu sou profissional de educação física e a Thaís, como ela disse, ela não tinha envolvimento absolutamente nenhum com esporte, né? O envolvimento dela que ela foi ter com esporte foi quando ela começou a trabalhar nessa academia
em meados de 2010, mais ou menos. Ela ia completar 16 anos. E eu já treinava corrida. Eu corro também até hoje. Não faço triatlo, mas eu participo de corridas de rua. E nessas, vez ou outra, ela ia comigo. E uma vez eu peguei e falei, ó, você vai treinar o treino inteiro comigo. Ela falou, tá bom, mas quanto que a gente vai correr? Eu falei, não vou te falar. Você vai correr comigo e depois eu te falo quanto foi. E aí nós fomos, corremos lá e ela, não tô aguentando. Eu falei, claro que tá. Você tá falando, você tá aguentando falar, tá aguentando correr também. E aí depois que nós terminamos o treino, eu falei pra ela, ó, nós corremos 10 quilômetros. Você acabou de correr uma distância que muita gente sonha correr e fala que não consegue, você acabou de correr. Então, você está apta a participar de corridas de rua. E foi então que ela começou a participar de algumas provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros e deu início a isso tudo, né? Legal. Olha, gente, legal, né? Poder receber essas pessoas que se dedicam à atividade esportiva. Você atua em que academia? Pode falar aqui, não precisa omitir o nome das empresas, não. Não. Você está em academia hoje? Não. Hoje não? Não, eu dou aula em colégio. Ah, está em escola. Eu dou aula em colégio, isso. Legal. É academia, nunca trabalhei em academia. Eu treinava na mesma academia. Treinava na mesma academia. Exato. Legal, professor. Vamos ficar na torcida aí, né? Porra, tudo bem. Com a tua prima aí, né? Não, agora representando o Brasil no Mundial, a torcida aumenta, né? Eu dei uma notícia ruim ainda há pouco aqui, falando dessa retirada, né? Dessa possível retirada, dessa medida provisória, que eu acho um absurdo, né? Do esporte. Como é que você faz, Thaís? Porque isso você tem despesas de viagem. Existe uma federação específica para modalidade aqui no país? Existe, né? Existe a CBTRI, mas ela cuida mais da parte olímpica, né? Dos atletas profissionais mesmo, que vão para a Olimpíada. O Ironman, na verdade, é uma marca, e aí todos os competidores que participam e que vão para o Mundial acabam arcando com as despesas. Aí a despesa, então, é por sua conta? A despesa é por minha conta. Atualmente, eu tenho conseguido alguns patrocinadores. Assim, são bem poucas as empresas que se interessam por isso, infelizmente. Mas eu consegui 2 empresas que me deram apoio, que é a K10 e a Dr. Shape, que é uma loja de suplementos. Então, eles vão estar me ajudando. E ainda estou procurando outras empresas. Porque aí é passagem, hospedagem, alimentação. Tudo por minha conta. Envolve tudo isso, legal. Sim, fora a própria inscrição da prova. A gente também tem que pagar para participar do Mundial. Sim. Você já está inscrita já para a prova? Já estou inscrita. Então, deixa eu dar um recadinho para um amigo aqui, empresário, você que está aqui na cidade, né? Eu digo sempre que a palavra não é ajuda. Não gosto muito dessa palavra quando se trata de se fazer parcerias no esporte, né? Eu acho que a palavra mais certa é investimento. Então, você que tem uma empresa, você que tem um estabelecimento comercial, invista aqui na Thaís, ó, né? Vai levar o nome da sua empresa estampado no uniforme lá para a África do Sul, ó. Tem toda uma mídia, a gente vai trazer aqui depois a Thaís, vamos falar da sua empresa, desse investimento que você vai fazer nessa participação da Thaís lá na África, né? Ela acabou de dizer que precisa, todos os encargos aí são por conta dela, passagem, alimentação, e eu imagino que o pouco que você fizer nesse investimento, para ela vai ser de grande valia. Não é isso, Thaís? Sim. É? Ulisses, eu posso divulgar minhas redes sociais? Pode, à vontade, o telefone para contato, viu? Ótimo. Eu tenho um Instagram, lá eu conto um pouquinho da minha história, esses treininhos que eu posto aí de terça e quinta-feira com meu filho, eu também sempre coloco lá, quem quiser acompanhar. Meu Instagram é Thaís Lopes Nutri. Também tem um site, tem todas as informações lá, telefone, para quem quiser entrar em contato, estão todos nessa rede social. Legal. Nutri, porque eu não esqueci de falar aqui, ele é nutricionista, né? Atua na profissão, atendendo. É uma clínica que você tem? Isso, eu atendo numa academia, na verdade. Uma academia? Isso, eu atendo numa academia aqui em Guarulhos, chamada Army Training, ali no Gopoúva. Gopoúva. Isso. Você tem um telefone para contato? Tenho. Tem? Pode tenho, passar sim. o teu telefone. É 99017 3879. Legal, olha, simpaticíssima, uma moça inteligente, está aí levando as cores do nosso tão sofrido Brasil, nesse país que falta civismo, que falta patriotismo, e ela está aí vestindo a camisa da seleção, indo para a África, né? E a gente vai torcer por um resultado. Eu acho que só o fato de estar lá já é uma grande vitória, não é isso? Com certeza. Essa conquista é individual ou é uma equipe que está indo para lá, Thaís? Não, é individual. Cada atleta o resultado foi se seu, classifica pelo seu mas tempo. essa ida para a África, existem outros brasileiros que estarão na prova? Existem muitos brasileiros que estarão na prova, inclusive atletas que treinam com o mesmo treinador que eu também se classificaram. Legal. Volto para o professor.
Para fechar com vocês, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Primeiro te agradecer, porque, aliás, tem sido nosso colaborador, né? Nas transmissões do futebol, sempre com comentários excelentes. Ô, produção, vamos pensar numa contratação aí do professor Leonardo Ferreira, o Léo, né? Tô aguardando propostas. Que está sempre com a gente aqui. Tá muito caro? Mas vamos conversar com ele. Mas legal ter você aqui, viu, Léo? Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter nos proporcionado esse encontro gostoso aí com a tua prima, né? E essa grande atleta, que é a Thaís Lopes Henriques, né? Legal. Vamos estar aqui na torcida. Tá, eu tô nas transmissões dos jogos, como você citou, do Flamengo e do Guarulhos. A gente faz os comentários lá de arbitragem, que eu fui árbitro de futebol também, né? Durante muitos anos. Ela falou da atuação dela como triatleta, serve de incentivo para muitas pessoas que estão pensando em começar, mas colocam um monte de empecilho. Não sei se eu começo. Começa, que lá você se vira, vai dar certo. Lógico, com certeza, com certeza. E nunca é tarde para começar, seja qual for o esporte, viu, gente? E ela é triatleta, tem uma vasta experiência no esporte, é nutricionista, então se alguma pessoa estiver pensando em começar uma vida saudável, pode procurá-la, que ela tem experiência suficiente para encaminhar a pessoa aí para uma vida mais saudável. Legal. Bota o microfone para a Thaís. Thaís, vamos repetir o seu telefone então para contato, por favor, ó. Tanto nas questões nutricionais aí, que é importante, né, quando se pensa em qualidade de vida, mas também você, legal, se ela puder ter mais investidores na sua carreira, em especial nessa participação dela agora na África do Sul. Passa o teu telefone, por favor. O meu telefone lá da clínica é 9017 3879 e o meu telefone pessoal é 999050440 para possíveis parcerias. Legal. Tá aí então a Thaís Lopes Henriques, triatleta. Já tem data em setembro para essa prova? Dia 1 de setembro. Puxa, 1º de setembro. Poxa, tá aí, logo aí. Sim. Legal. Tá bom. Thaís, obrigado pela sua vinda aqui, viu? Que Obrigada, Deus te abençoe. Parabéns por todos esses resultados, né? Você continue firme. Obrigada, defendendo com certeza. As cores da nossa cidade, do nosso país. Sim, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Ó, legal poder falar com a Thaís. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá da Secretaria de Esportes, né? Que nós estamos falando com a triatleta aqui. Legal saber que a Secretaria está retomando essas provas de ruas, né? Incentivando outras empresas também a fazerem o mesmo, né? Eu já falei, fizemos um programa aqui recentemente tratando desse assunto. São mais de 10 provas, né, acontecendo na cidade durante todo o calendário do ano. Legal. E não é diferente do que vai acontecer agora no próximo domingo, dia 17, a partir das 7h30. É a primeira etapa do Duathlon, evento que faz parte do calendário de corridas da Prefeitura. Então você, que quiser... Aqui as inscrições já encerraram, né, produção? Mas dá para prestigiar lá, assistir de pertinho. Temos imagens aí da última edição. Então é domingo agora, dia 17, a partir das 7h30. Lá na Avenida Paulo Facini, em frente ao Bosque Maia. É uma realização da Crono Esportes e conta com o apoio da CECEL, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, aqui de Guarulhos. Ao todo, os atletas vão percorrer mais de 10 quilômetros, sendo que 5 serão de corrida, 4 de bike e na reta final voltam a correr mais 2,5 km. Né? Então aqui, nesse caso, é bicicleta e corrida. Os 5 primeiros colocados, no masculino e feminino, das categorias Speed e MTB, serão premiados com troféus. Está aí uma coisa bacana acontecendo na cidade. Então, no próximo domingo, às 7h30. Domingo 17 às 7h30, lá na Paulo Facini. Para fechar o programa, olha, nós falamos, estamos aguardando aí um pronunciamento da Secretaria de Esportes com relação à participação nos Jogos Regionais. Já dissemos na semana passada, também há um consórcio aí de sedes, né? Guarulhos faz parte da 2ª região esportiva, são 8. A nossa região compreende aqui o Litoral Norte e o Vale do Paraíba, os jogos regionais que são classificatórios para os Jogos Abertos e vão acontecer na 2ª quinzena de julho. É isso, produção? Lá na cidade de São Sebastião e Ilhabela, as 2 cidades se uniram para fazer os jogos. Vamos torcer aí por essa participação de Guarulhos e a volta da cidade participando dessas grandes competições, tá bom? Vamos embora, produção? Mais uma vez, professor, obrigado. Thaís, obrigado. Olha, vamos afinar com eles aqui, produção, para a gente ter você aqui mais vezes, inclusive na volta, né, dessa grande competição, contar para nós e para o telespectador como é que foi a tua participação, tá bom? Sim, tá certo. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Oi!
Opa, olha lá. Brasil! Produção já no clima aí da Copa. Legal. Que tenhamos uma boa participação do Brasil, que estreia no domingo, né? Às 15 horas, tá bom? Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.